Olá, eu sou Fernando Maluf, médico oncologista. Estamos aqui hoje para falar sobre o diagnóstico e o tratamento do câncer. O câncer é uma das doenças mais comuns do mundo. Praticamente 20 milhões de casos novos por ano. E mortes são por volta de 9 milhões. As incidências dos tumores, na sua grande maioria, vem aumentando. E a gente espera que, infelizmente, nos próximos anos, o câncer vai ser a primeira causa de mortalidade, passando as doenças cardiovasculares. Por outro lado, o câncer é uma doença onde os avanços são muito importantes. O investimento em pesquisas é gigantesco. Eu diria que de todas as áreas que eu conheço, talvez essa área que as pesquisas mais têm se dedicado, não só no tratamento que prevê a cura, mas também o melhor resultado e o controle da doença. Quando nós temos o diagnóstico de um câncer, e ele é feito através ou do quadro clínico, mas preferencialmente através do rastreamento, que são exames que são feitos rotineiramente de sangue ou de imagem e que identificam então o tumor de forma precoce, esses exames, ou pelos sintomas, ou outra vez pelos exames, o que é o melhor cenário, porque é quando tanto o homem quanto a mulher não têm sintomas ainda, porque o tumor é pequeno, ele tem que ser confirmado através de uma biópsia. Então, o resultado de certeza se a pessoa tem ou não câncer é através de uma biópsia, que vai ver não só o tipo do tumor, mas as suas características, que vão permitir o direcionamento do melhor tratamento. As características são vistas através de exames detalhados, como a imunistoquímica, ou ainda mais importante, os testes moleculares, que vão permitir, outra vez, o que a gente fala daquele conceito de medicina personalizada. Depois do diagnóstico de um câncer, seja na próstata, no intestino, no ovário, na mama, no pulmão, o próximo passo é fazer o estadiamento. O que é o estadiamento? São exames de imagem que vão permitir saber qual é a fase no qual a doença foi encontrada. Essa fase vai de 1 até 4. 1 é a fase mais precoce e 4 é a fase mais tardia. Para cada tipo de tumor, e quando eu falo tipo, não é só o primeiro nome dele, mas os seus sobrenomes que vêm dos testes mais avançados, como a imunistoquímica e os testes moleculares, e para cada fase da doença, o médico vai então permear, sugerir, liderar o melhor tratamento. Obviamente leva-se em conta as características do paciente, como a idade, as outras doenças associadas e as próprias preferências. Os tratamentos evoluíram muito. Os tratamentos são localizados quando a doença é localizada, ou seja, diagnosticada numa fase precoce. Muitas vezes, a cirurgia, como único tratamento, ela pode ser curativa. Por outro lado, quando a doença começa a ter um volume maior e a acometer órgãos na sua vizinhança, um tratamento único, como por exemplo só uma cirurgia ou radioterapia, geralmente não é suficiente. E é importante que haja uma conjunção de tratamentos. Quando a doença já tem metástase, ou seja, são células que se originam no órgão e vão para outros órgãos, aí o tratamento, em geral, é medicamentoso. E aí, esses medicamentos são direcionados para cada tipo de tumor. Óbvio que quanto mais precoce a doença, mais curável ela é. Quanto mais tardia a doença, menor as chances de cura. Mas, além disso, quanto mais precoce a doença, mais curável, às custas de pouco tratamento, poucos efeitos colaterais e também pouco custo. Ao passo que doenças muito avançadas, além de terem uma chance de cura menor, envolvem tratamentos mais complexos, mais efeitos colaterais. Mas eu posso dizer, como oncologista, que o horizonte é muito bom. E vários tumores localizados e mesmo localmente avançados são muito curáveis hoje em dia. E a gente ainda tem o desafio de curar pacientes com doença metastática, o que já foi conseguido para vários tumores, mas exige outra vez um avanço importante da medicina com as ferramentas de hoje e com as ferramentas que também estão sendo estudadas, como por exemplo imunoterapia, drogas biológicas e também novas formas de tratamentos focais. O câncer infantil, mesmo sendo o mesmo tipo do tumor do que o adulto em alguns casos, o tratamento e a evolução são completamente diferentes. Quem cuida de pacientes, de crianças e adolescentes com câncer, são em geral os pediatras, que formaram-se em pediatria e depois em oncopediatria. Já um oncologista clínico como eu, cuida basicamente dos adultos. Importante aqui que a nutrição tem um papel fundamental. Não só a nutrição em pessoas saudáveis ou sem diagnóstico de câncer, como prevenção de câncer. E a gente sabe que a nutrição tem um papel fundamental para evitar câncer,
por exemplo, o câncer de mama, o câncer de ovário, o câncer de útero, o câncer de próstata, câncer de intestino, câncer de estômago, mas também a nutrição tem um papel fundamental em melhorar o prognóstico de homens e mulheres com diagnóstico de câncer, mostrando que essa é uma arma importante para ajudar pacientes a se curarem mais. Por outro lado, uma nutrição inadequada é uma arma ao contrário, é uma arma contra o paciente, onde as chances de cura elas são menores, baseadas numa dieta ruim. O que é uma dieta ruim? É uma dieta, de um modo bastante simples e resumido, rica em açúcar, rica em gorduras, ricas em embutidos, em alimentos artificiais, por exemplo, pobres em verduras, em vegetais, em frutas. Então, essa dieta, ao longo do tratamento que é feito, seja com quimioterapia, radioterapia, cirurgia, ou toda essa combinação de tratamentos, ela tem um papel muito importante. Do mesmo modo, é o exercício físico. O exercício físico, ele previne mais de 13 tipos de câncer. E o exercício físico, durante o tratamento, ele permite não só uma melhor sensação do homem e da mulher pelo tratamento, mas também uma percepção dos efeitos colaterais de um modo muito mais tênue, muito mais ameno do que seria normalmente. Além disso, homens e mulheres com diagnóstico de câncer que fazem exercício físico quando termina o tratamento têm uma chance de recorrência, ou seja, de volta da doença muito menor. Isso é muito importante para vários tumores, como por exemplo o tumor de mama, tumor de próstata, tumor de intestino. Fundamental quando a gente fala de câncer, que a gente tenha literalmente um time de futebol jogando em prol do paciente. Portanto, eu sempre falo que um médico, um bom médico ou um bom fisioterapeuta, uma boa enfermeira não ganha um jogo sozinho. Existe uma dependência para que todo esse time de pessoas, onde cada um é especialista na sua área, naquele corredor, jogue junto e que dentro desse jogar junto aumente as chances de curar as pessoas. Portanto, eu como oncologista, eu dependo de um bom cirurgião, eu dependo de um bom radioterapeuta, eu dependo de uma ótima fisioterapeuta, de uma ótima enfermeira, de uma ótima psicóloga, ótimo nutricionista ou nutricionista, ótimo nutrólogo e assim por diante. Porque cada um desses profissionais, dentro do seu conhecimento específico, outra vez alinhado numa estratégia em comum, aumentam muito a chance de sucesso. Portanto, essa é uma doença que tem que ser tratada por um time multidisciplinar. E lembrar que a informação é uma arma importante, porque nada melhor do que abater o bandido através do seu conhecimento específico, de entender as suas fraquezas, as suas fortalezas e para, outra vez, conduzir a melhor estratégia do tratamento e também da prevenção.